programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Charles Manson. Eu tenho bons sentimentos. Um violento líder de seita. Boa, Charlie. Mestre manipulador. Por que a gente não pode testemunhar? Como ele controlava a mente de adolescentes aparentemente inocentes e os levava a matar. Tenho certeza de que o Sr. Manson é são. E como podemos entender sua capacidade para o mal? Existe uma escala para avaliar os aspectos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. Charles Manson. Seu nome é sinônimo do mal. Sua imagem parece evocar nossos medos mais sombrios, mas ninguém morre pelas mãos de Manson. Em 1969, ele ordena que um grupo de hippies universitários espalhasse a morte nas colinas de Hollywood. Mas Manson não está presente no local do crime. Outros criminosos já fizeram mais vítimas, cometeram mais atos terríveis e execráveis. Mesmo assim, este pequeno líder de seita reina sobre os assassinos mais selvagens que aterrorizam nossos pesadelos. Após décadas atrás das grades, por que este homem ainda inspira tanto medo? O que Charles Manson revela sobre a natureza do mal? Hoje há uma escala com 22 níveis que mede os diferentes graus de maldade. Ela leva em conta o motivo, o método e a intenção. O criador da escala é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Durante décadas, o Dr. Stone vem pesquisando os assassinos mais perigosos da história e quantificando sua maldade. Charles Manson representa o maior dos desafios para o Dr. Stone. Como ele pode decifrar o homem que veio a representar a maldade pura? Os assassinatos de Manson são mais que homicídios terríveis. São crimes únicos onde jovens adolescentes que não apresentavam um histórico de violência foram coagidos por esse terrível líder de seita. As pessoas temem que se Manson convenceu esses jovens a matar, possa convencer também seus filhos. O medo criado por Manson é a base de sua natureza maligna. Charles Manson já passou quase 40 anos na prisão e está proibido de falar em público. Para entender a capacidade maligna de Manson, o Dr. Stone procura o homem que pode entendê-lo melhor que qualquer outro. O ex-promotor de Los Angeles, Vincent Bugliosi, que acabou condenando o líder de seita. Posso afirmar que, no momento em que fui designado para o caso e vi os indícios, eu senti que não iríamos encontrar um motivo para os assassinatos dentro do senso comum da ciência policial. Aquilo era muito diferente, e o que percebi foi que o motivo estava bem além do que eu podia imaginar. 9 de agosto de 1969. Um crime terrível choca a cidade de Los Angeles, na Califórnia. É difícil encontrar um único aspecto do crime que não seja chocante ou bizarro. A polícia encontra o corpo da atriz Sharon Tate, a esposa grávida do diretor de cinema Roman Polanski, e 4 de seus convidados brutalmente assassinados em sua casa. Na manhã seguinte, do outro lado da cidade, ocorre um segundo crime. A polícia encontra os ricos lojistas Lino e Rosemary LaBianca mortos de maneira semelhante. Os assassinatos só foram descobertos às 8h30 da manhã seguinte. Havia 102 punhaladas. 3 das vítimas também foram alvejadas. Não havia indicação de quem poderia ter cometido esses assassinatos. Lino e Rosemary foram encontrados como as vítimas da noite anterior, sobre uma poça de sangue. Ambos tinham travesseiros sobre as cabeças. Estamos falando de um acontecimento terrível, de um nível de brutalidade que não se vê nem mesmo em filmes de terror. Em ambos os crimes, os assassinos deixaram mensagens enigmáticas, escritas com o sangue das vítimas. A polícia não entendia o que poderia ter desencadeado o massacre, mas estava claro que os assassinatos estavam ligados.
Houve todo tipo de especulação sobre quem poderia ter cometido os assassinatos. Você tem que ter na cabeça que são crimes bizarros e que não são crimes que se vê no dia a dia. Uma das características importantes que desviava dos motivos convencionais era o número de facadas. Se você somar, nas 2 noites foram 169 facadas. Algumas delas dadas após as mortes, ou seja, os assassinos continuaram apunhalando a vítima após sua morte. Então, o que era aquilo? Isso aturdiu os investigadores durante muito tempo. Bugliosi investigou todas as possibilidades, mas nenhum suspeito surgiu. 3 meses depois, os investigadores receberam um telefonema surpreendente. O relato de uma confissão. Uma ex-prostituta ligou para a delegacia dizendo que uma maluca chamada Susan Atkins contou uma história inacreditável. Ela faria parte de uma família, um grupo de pessoas escolhidas, e que eram os responsáveis pelos assassinatos de Tate e LaBianca. Susan Atkins, também conhecida como Sadie, era uma desajustada de 21 anos que já havia sido presa pela polícia por roubo de carros. Ela admitiu fazer parte do grupo que cometeu os terríveis assassinatos. Susan, você pode responder a algumas perguntas? Ela diz que aquele havia sido o primeiro passo de uma guerra global, que eles chamavam de Helter Skelter, e que traria o fim do mundo. Ela choca Bugliosi ao contar quem eram os cúmplices. Jovens norte-americanos brancos de classe média vivendo como hippies em algum lugar do deserto. Eles são Tex Watson, ex-estudante formado com